Fala você, ligado aqui no canal Encontro de Vozes. O meu nome é Kainan e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que se chama Catarina Henriques. Ela é uma psicóloga e, bom, se apresente um pouco, Catarina. Sim, sim. Meu nome é Catarina Henriques, sou psicóloga clínica e também tenho uma pós-graduação em Psicologia Educacional. Trabalhei mais de uma década em escolas, muito ligada às necessidades educativas especiais, portanto trabalhava muito com as crianças e também trabalhei aqui na escola secundária, com crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldades de aprendizagem. Sim. Déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e até os casos mais graves, autismo. Sim. Portanto, estou muito ligada a estas perturbações do neurodesenvolvimento. No meu percurso também tenho a parte clínica, que sempre foi a minha formação de base. Sou especialista em Psicologia Clínica pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, que significa, nós na Ordem temos 3 patamares, não é? Um membro júnior, depois um membro efetivo e depois um membro especialista, que tem a ver muito também com a experiência que já temos, não é? No meu contexto, no meu contexto privado, tanto no meu consultório, sou também terapeuta de casal, também trabalho em dinâmicas mais familiares, atendo crianças, jovens e adultos e sou também terapeuta de casal, portanto também tenho esta formação e é muito gratificante. É uma profissão que eu nem sequer me imagino fazer outra coisa, portanto, sinto que nasci para isto e que estou a desempenhar a minha função e é muito gratificante. Dá para ver que você faz realmente bastante coisa. Sim. Deixa-me só dizer, neste momento, e não sei se vocês têm conhecimento, aproveito também para passar esta mensagem, existe uma linha nacional de prevenção ao suicídio. Eu faço parte dessa linha porque a minha tese de mestrado foi sobre as tentativas de suicídio e fui convidada para integrar esta linha que é recente, portanto só está em funcionamento desde setembro. Pertence também, tem psicólogos especializados do SNS, portanto da linha de acompanhamento psicológico, e é também um trabalho muito desafiante, mas muito bom, não é? Quando nós sentimos que podemos ser ali aquela última esperança que a pessoa pode ter de pedir ajuda, não é? Exatamente. Portanto, gosto de temas complexos. Dá para perceber, sim. Bom, e pronto, você já tinha dito que você estudou aqui na escola e eu gostaria de saber. Eu não estudei. Você trabalhou aqui na escola, exato. Eu não sou de cá, eu não sim, sou perdão. de Maior, não faz mal. Eu sou da zona de Porto Mós e estudei em Fátima, curiosamente, nem sequer estudei em Porto Mós, mas depois vim trabalhar para aqui. Ok. Bom, então você trabalhou aqui e teve alguma época que, quando você trabalhava aqui, que marcou? Sim, que te marcou? Eu gostei muito de trabalhar aqui na escola secundária, porque lá está, há uns anos atrás, os alunos com necessidades educativas especiais faziam apenas o 9º ano, quando não era escolaridade obrigatória até aos 18, não é? E depois acabavam ou por seguir mais o ensino profissional ou muitos deles até nem continuavam a estudar. E eu apanhei esta época em que estes miúdos das necessidades educativas especiais começaram a vir para a escola secundária. Então levantou-se aqui muito o tema da inclusão, de como é que eles podem continuar o ensino obrigatório e foi muito interessante e tem sido muito interessante ver as mudanças que acontecem, não é? Porque de facto eles são adolescentes como todos os outros, não é? Exatamente. Apesar das dificuldades. Bom, quando você estudava, tipo, você já imaginava que você queria seguir na área da psicologia? Sim, e nem sei explicar muito bem porquê, mas ali a partir do meu 10º, eu primeiro pensei em comunicação social, mas sinceramente nem sei agora porquê. Na altura imaginei isso, porque acho que sou expressiva, comunicativa, mas depois na verdade era a psicologia, era o comportamento humano, e claro que se tu perguntares a qualquer psicólogo ele vai-te dizer, sim, porque eu queria ajudar as pessoas, mas não é bem só eu queria ajudar as pessoas, eu queria muito entender porque é que as pessoas sofrem, ou seja, qual é a base do sofrimento, e daí a minha área inicial ser clínica e ser a área que eu mais trabalho hoje em dia, porque o sofrimento humano, não é, tem muitas vertentes e pode ser patológico, não é? Pode haver uma doença clínica,
Mas mesmo que não seja isso, às vezes, por exemplo, até nos processos de luto, que eu também tenho uma especialização nessa área, não há patologia, não é? Mas há um sofrimento associado que é reativo a uma condição da vida humana, não é? Que é a morte. Então era muito isso, era entender o comportamento humano e perceber o sofrimento. Porque eu acho que as pessoas mais bonitas, não é? Que eu costumo dizer, as pessoas mais interessantes que nós podemos conhecer cresceram a partir de uma base de algum sofrimento, de alguma adversidade que possam ter enfrentado na vida. Isso transforma-nos, não é? Então eu queria muito fazer parte desse processo. Exato. É aquele ditado, né? Tempos fortes criam pessoas fortes. Exatamente, isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Então você decidiu seguir, basicamente você decidiu seguir essa área porque queria entender como a dor de uma pessoa funciona para poder ajudar ela. Exatamente. Basicamente é isso, sim. Sim, então foi por conta disso. Na prática, como você acha que funciona o processo terapêutico, além da conversa? Pois, exato, porque as pessoas existem muitos tabus ainda em relação a ir ao psicólogo. Eu já sou psicóloga há muitos anos e já vi uma evolução, ou seja, neste momento eu já tenho, por exemplo, pacientes homens, que era uma coisa que não acontecia no início quando eu comecei a trabalhar, não é? Porque os homens também são muito formatados em sociedade para não falarem sobre o seu sofrimento, sobre os seus sentimentos, na verdade, não é? Portanto, um homem não chora, um homem, não é? E nós mulheres estamos mais habituadas a verbalizar o que sentimos. Nós somos capazes de chegar ao trabalho, estamos com um problema na nossa vida pessoal e desabafamos com uma colega de trabalho. Se for preciso, choramos, abraçamos-nos. Um homem nunca se abraça a um colega de trabalho quando está com uma dificuldade, não é? Pois. Não é aceitável, entre aspas, não é? Ele sempre tenta resolver sozinho. Exato, é muito aquela coisa de tens que ser forte. Exato. Só que, na verdade, os homens também sofrem e também têm emoções e tem sido muito interessante, por exemplo, perceber que agora que eles já encontram espaços seguros onde podem desabafar, não é? O quão bem isso lhes faz, e acabo por aprender muito com eles. E agora, por causa do conversar, é que há uns tempos tive um paciente homem que foi lá porque a mulher mandou, vinha assim muito reticente, e ele sentou-se e disse assim: eu estou um bocado nervoso, nem sei o que é que venho aqui fazer. E eu disse: isto é só conversar. E ele assim: você ganha bem a vida, só a conversar. De facto, é isto que transparece. E, no fundo, uma consulta de psicologia é conversar, mas por detrás dessa conversa existe algo mais estruturado e mais complexo, que é a formulação do caso, ou eventualmente avaliações que precisamos de fazer de diagnóstico. Existe uma preparação para a intervenção, um plano de intervenção, ou seja, que áreas da vida é que nós queremos mais ajudar aquela pessoa, ou seja, o que é que ela nos verbaliza e o que é que nós também conseguimos perceber que está ali por trás, não é? Porque muitas vezes as pessoas chegam-nos com: eu tenho muita ansiedade, mas a ansiedade é mensageira, não é? Portanto, a ansiedade esconde sempre algo na vida da pessoa não está ok, porque senão ela não sentia ansiedade. Exatamente. Então nós temos que entender um bocadinho, ou seja, parece uma conversa, mas na verdade... Mas tem toda uma estratégia por trás. Exatamente, é isso mesmo. Tem todo um conhecimento extra. Exatamente. Como você lida com a responsabilidade de acompanhar pessoas nos seus momentos de vulnerabilidade emocional? Olha, com muita gratidão por me terem escolhido para as acompanhar, e com um profundo respeito, porque lá está, existe uma frase do Jung que eu gosto muito, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E então eu acho que isto resume muito de como eu me sinto neste processo, que é, humildemente, eu sou humana e estou ali para acolher aquele sofrimento. Portanto, há uma responsabilidade, sem dúvida, nós sentimos um peso grande da responsabilidade. Aquilo que nós dizemos ou deixamos de dizer pode ter um impacto profundo na vida da pessoa, mas acima de tudo tem que haver muito respeito pelo processo.
Sim, até porque todos nós somos humanos e meio que a gente sabe o que se passa na cabeça do outro. Claro. Ao mesmo tempo que não sabe, a gente sabe como Às ela vai vezes sentir tentamos caso. deduzir, não é? Sim, exatamente. Eu acho que... Exatamente. Sim. Quais são, na sua perspectiva, os maiores desafios da saúde mental atualmente? Lá está, ainda existir alguns tabus sobre o que é ir ao psicólogo, não é? O psicólogo é para malucos, não é? Aquelas coisas. Também muito com a psiquiatria, e nós por vezes precisamos de encaminhar pessoas que estão clinicamente doentes para fazerem tratamento farmacológico. Sim. E as pessoas ficam sempre muito de pé atrás, ai, não quero ir ao psiquiatra, não é? Já vim ao psicólogo e agora você está-me a mandar ir para o... Portanto, ficam assim um bocadinho chateados por causa do tabu que existe. Mas ir ao psicólogo, nós nem sequer precisamos de estar doentes. Sim. Tipo, é isto que eu digo muitas vezes. Sim, ao início, quando eu comecei a trabalhar, eu atendia maioritariamente pessoas clinicamente deprimidas, clinicamente, ou seja, havia ali uma base psicopatológica. Hoje em dia eu tenho jovens, adultos, que vão só para fazer aquilo que eles chamam de picar o ponto, né? De fazer um check-up tipo, mental, olha, está-se a passar isto e isto na minha vida, não sei se estou a agir bem, não é? Sim. Ali um bocadinho... Mas os desafios são muito os preconceitos que existem, não é? Porque Sim. A saúde mental não é visível. E eu costumo dizer, sem saúde mental não há saúde. Porque assim, eu posso estar fisicamente ok, sem problema nenhum, mas se eu não estiver bem aqui, não é? Na minha cabeça, eu não estou bem de maneira nenhuma. E enquanto as pessoas continuarem a achar que estar deprimido é preguiça, que a ansiedade é não penses nisso, não é? Com estes pensos curativos rápidos, continuará a existir muito estigma com a saúde mental. Mas depois o que acontece é, quando nós passamos por esses momentos, realmente damos aqui razão. Eu há bocado não disse, mas eu também sou mentora de grupos terapêuticos e tenho um grupo terapêutico específico para a ansiedade. E ainda há pouco tempo um senhor que faz parte do grupo disse, eu de antes achava que a ansiedade era falta de trabalho. Ou seja, que se estivéssemos ocupados não íamos sentir nada dessas coisas. A maioria das pessoas pensam assim. Exatamente. Mas, neste caso, é um senhor que trabalha imenso, portanto, e tem ansiedade. Pois. Ou seja, não... Acho que não resolveu muito trabalhar. Não é questão de falta de trabalho, é mesmo outras questões, não é? Internas do nosso... Muitas vezes da nossa infância, muitas vezes das crenças limitantes que vamos ouvindo, etc. Mas, sim, ainda existem esses estigmas. Pois, claro. Como você diferencia o sofrimento emocional comum, que faz parte da vida, de uma situação que exige um acompanhamento psicológico? Sim. A principal forma de perceber é pelo impacto que aquele sofrimento emocional está a ter na vida da pessoa. Ou seja, eu posso andar triste porque me aconteceu alguma coisa, perdi o meu trabalho, estou a passar por um divórcio, uma separação, por um luto, não é? Portanto, eu estou reativo a algo que me aconteceu e vou-me mantendo mais ou menos funcional, não é? Sim. A custo, não é? Mas vou trabalhando, vou conseguindo fazer as coisas. Você acaba vivendo normalmente ainda Exatamente. assim. Quando nós não conseguimos, ou seja, quando a limitação começa a ter impacto no funcionamento geral da vida da pessoa, aí já é mais psicopatológico, não é? É quando a pessoa não consegue levantar-se da cama, é quando a pessoa não consegue fazer às vezes até coisas básicas, não é? Sim. Eu costumo dizer que a depressão é das doenças mais incapacitantes, porque nós achamos, não, mas é só na cabeça, a pessoa pode se levantar e fazer o que tem a fazer, pois, mas ela não consegue. Exato. E aí sim já é clínico, não é? Ela acaba se sentindo incapaz de fazer também certas coisas. Completamente, sim. E portanto é aí que difere. Ou seja, eu posso estar triste, eu posso estar em sofrimento, faz parte da vida, mas quando eu já não consigo fazer as coisas que era suposto fazer, não é? Então... Já começa a ficar um pouco preocupante e é bom procurar ajuda sempre. Certo, exatamente. Que sinais indicam que pode ser o momento certo para procurar a ajuda de um profissional? Eu acho que os sinais são sempre
Há uns anos estive num workshop com uma psicóloga norte-americana que disse uma coisa muito interessante, que é, antes de achar que está deprimido ou que está com ansiedade, faça estas perguntas a si próprio. Eu dormi bem? Eu já comi? Eu já fui à casa de banho? Eu já bebi água? Ou seja, estou hidratado? Que tem muito a ver com as nossas necessidades básicas estarem satisfeitas. Portanto, na pirâmide Maslow das nossas necessidades, não é? Temos as necessidades básicas, temos as psicológicas, depois temos a parte dos relacionamentos, autoestima, autoconceito, etc. E nesta pirâmide, os primeiros sinais de que uma pessoa não está bem começam a ruir cá em baixo, na base. Então é quando eu não durmo bem, quando eu ou durmo mais ou não consigo dormir, quando eu tenho demasiado apetite ou não consigo comer, ou seja, é logo aqui que se notam assim os primeiros sinais, quando existe esta desregulação em termos das necessidades fisiológicas. Claro que depois, às vezes as pessoas ignoram estes sinais e pensam, ok, pronto, esta noite dormi mal, mas depois quando vão a ver estão há 2 meses a dormir mal. Perderam não sei quantos quilos ou engordaram não sei quantos quilos. E isso não é normal, não é? Portanto, algo que se passa na vida da pessoa. E depois, claro, aquela tristeza constante, nós avaliamos muito nas últimas 2 semanas, não é? Tem sentido que esta tristeza tem aumentado, que estas dificuldades de relacionamento têm interferido, e é aí, não é? Porque na verdade nós sabemos, só que depois ainda temos que lutar contra estes estigmas do será que é mesmo preciso ir ao psicólogo? Será que eu consigo. Nós todos temos um bocadinho aquele síndrome de super-homens e super-mulheres, tipo, bola para a frente que atrás vem gente, não é? Mas não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando de facto algumas coisas de diferente estão a acontecer. É verdade. Sempre tem que procurar ajuda quando a gente está se sentindo mal ou algo do tipo. É sempre bom conversar com alguém, ter alguém ali do lado. Sim. Eu costumo dizer que a psicoterapia é um processo curioso, que é, nós temos uma estante, que basicamente é a estante da nossa vida, e na psicoterapia vamos arrumar os livros. Sim. Isto são as estratégias que a pessoa depois precisa, quer esteja no momento a lidar com dificuldades, quer vá lidar com elas no futuro. Então, se os livros estiverem mais ou menos arrumados, a pessoa sabe como agir, não é? Sim. Se eu não me engano, tem até um outro ditado também, que é, geralmente o quarto da pessoa é a mente dele. Se o quarto está arrumado, é que a pessoa está bem organizada na mente. Basicamente isso. Exatamente isso. Quando a gente vive no caos, provavelmente o caos começa aqui, não é? Exatamente. É isso. Você tem percebido mudanças no perfil dos pacientes nos últimos anos? Sim, tenho. As pessoas estão, por exemplo, se calhar quando eu comecei a trabalhar como psicóloga havia muito os estados depressivos. Depressivo era muito o tema. Hoje em dia, a maior parte dos meus pacientes tem ansiedade. Ansiedade a um ponto de, lá está, não conseguir trabalhar, de não conseguir socializar. Acho que o Covid também não ajudou muito nessa parte, teve um impacto, as pessoas começaram-se a isolar um pouco mais, e depois é os telemóveis também. Exato. Portanto, nós passamos demasiado tempo, na minha opinião, agarrados a um telemóvel, ou a um computador, ou a um tablet, e quando estamos aqui, perdemos um bocadinho a perspectiva do que se passa à volta. E tornamos-nos menos empáticos e depois isso cria dificuldades, não é? Porque depois nós, na nossa vida, temos que interagir com os outros, seja no trabalho, seja na nossa vida familiar. E quando nós nos isolamos, quando a ansiedade nos limita ao ponto de não conseguirmos fazer as coisas, sem dúvida que começa aqui a impactar em todas as áreas da vida. Eu acho que a ansiedade tem sido a doença do século, digamos assim, muito também pelos tempos que nós vivemos. Sim. É tudo muito rápido, é tudo uma correria. E até o facto de hoje em dia nós não esperarmos, é tudo no imediato. Não é? Eu quero uma camisola tão gira, amanhã já está em casa, não é? Eu clico aqui, amanhã já chega. Tipo, eu não espero, não é? Assim. Tipo, estes tempos de espera começam a ser cada vez menos toleráveis. E isto não é só para vocês jovens, para as crianças, é também para os adultos. Sim. Adultos, inclusive, que se lembram, como eu, de ter que esperar
não sei quanto tempo para ter aquela coisa, não sei o quê. Mas agora estamos tão mal habituados, não é? Sim. Que depois frustramos muito, não é? Se não temos as coisas no imediato, se não as resolvemos no imediato. E isso vem explicar um bocadinho da ansiedade, que é, a vida não é imediata, não é? Portanto, há processos que demoram o seu tempo, independentemente das redes sociais dizerem o contrário, não é? Exatamente. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. E depois aquilo que eu já disse, não é? Eu tenho mais pacientes homens, mais pessoas dispostas a olhar de frente, não é? Este sofrimento ou estas dificuldades emocionais também. Você tem mais pacientes homens ou mulher? Neste momento eu acho que está equilibrado. Durante muitos anos eu só tinha mulher. Sim. Mas neste momento acho que está mais ou menos equilibrado. Acho que os homens, alguns, ainda vão assim um bocadinho... Você acha que eles se seguram mais, né? Não falam tanto? Sim. Porque lá está. É que depois é uma coisa que eles nem sequer podem conversar, não é? Não podem, eu fui ao psicólogo. Credo. Então eles evitam. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente, tenho que contar esta história, com 66 anos, que eu já lhe quis dar alta e ele vai lá porque ele diz que só lá é que ele pode chorar. Oi? Que ele diz, tipo, se eu chorar na minha empresa, os meus empregados não me respeitam. E se eu chorar em casa, a minha mulher e o meu filho e os meus filhos pensam que eu me quero matar. Isto é triste, mas isto é um bocadinho a realidade dos homens, que não é aceitável andar ali a chorar. Então ele diz, aqui eu choro, porque eu sei que a Catarina não me julga, não é? Vai tirando os lenços e chora. E pronto, ou seja, aquilo faz-lhe bem. Faz-lhe bem. Sim. Porque os homens, eles não têm... O único refúgio que eles têm é a mente deles. É o único lugar onde eles sofrem. E por vezes a vida. O que é que os homens depois muitas vezes fazem? Anestesiam. Sim. Não é? Tipo, ou seja, em vez de enfrentarem as emoções, preferem anestesiá-las. Por isso é que é muito cultural, em Portugal, os homens saírem do trabalho e irem para o café. Não é? É por um momento de convívio e descontração, sim, mas muitas vezes é também para anestesiar ali certas coisas. Pronto. Qual foi uma das decisões mais desafiantes da sua carreira e o que você aprendeu com ela? Provavelmente foi mesmo deixar as escolas, ou seja, eu fui fazendo o meu trajeto. É engraçado porque quando eu fui estagiar para uma escola, ainda no estágio curricular, eu não era bem a minha praia. Eu pensei, miúdos, coisas. E lembro-me que a minha irmã disse, vais começar a trabalhar com crianças e depois não vais querer outra coisa. E de facto isso aconteceu, ou seja, o trabalho com as crianças é mais fluido porque as crianças têm menos filtros. Não é? Nós adultos temos imensos filtros. Andamos ali à volta do tema, dizemos o que a gente acha que os outros querem ouvir, não. As crianças não. Se há um problema, eles dizem logo o que é que é. As crianças são exatamente diretas no ponto. É isto. E se não disserem, desenham. Ou seja, é mais fácil aceder ao funcionamento mental. E foi muito gratificante. Trabalhei mais de uma década em escolas. Foi muito gratificante. Mas, na verdade, o meu objetivo era muito viver, trabalhar exclusivamente da psicologia clínica. E gradualmente trabalhava em clínicas, depois fui pedindo para deixar algumas das escolas onde estava, depois fiquei a meio tempo e o ano passado tive que tomar esta decisão de sair por completo, porque assim, tinha aberto o meu consultório e também não me fazia sentido o que estava a acontecer, que era as pessoas ligavam-me e queriam marcar consultas e eu só tinha vagas daí a 2 meses. E eu pensei, ok, está na altura de optar. Mas quando nós tomamos estas decisões, há sempre um lado que pesa, não é? E acho que foi essa, assim, a mais desafiante até hoje. Você acha que quando você abriu a sua clínica, você se adaptou rapidamente ou foi ainda um processo meio demorado? Fui indo aos poucos, sim, porque aquilo que eu pretendia era ter um espaço, um consultório, assim, muito informal, portanto, com sofás, com café, umas bolachinhas, ou seja, um bocadinho também para a pessoa se sentir o mais confortável possível, porque no ambiente médico, não é? Tipo, em que há uma mesa a separar-nos, não é? Nós estamos ali e fazemos perguntas, torna-se até um pouco invasivo, não é? A pessoa sente que está a ser avaliada e quando elas vão ao meu espaço, não é? Ao meu consultório,
dá logo aquele lado informal, parece que estamos na sala de uma casa, não é? Estamos ali numa conversa e quanto mais confortáveis as pessoas se sentem, mais elas falam. Exatamente. Mais fácil é falar, Sim. não é? Bom, que mensagem você deixaria aos alunos que hoje estão aqui e talvez estejam indecisos quanto ao futuro deles? A mensagem é muito do género, é muito difícil nós aos 16, 17, 18 anos decidirmos toda a nossa vida, não é? Portanto, eu acho que há um peso enorme quando um adolescente tem que escolher, não é? Ir traçando o seu caminho como adulto quando ainda não tem essa maturidade, não é? E então o que eu quero deixar como mensagem é o caminho que escolherem pode não ser o definitivo, até porque hoje em dia as profissões também não são como antigamente, não há um emprego para a vida, não é? Tipo, tudo é mais volátil, ou seja, eu agora trabalho aqui, mas depois amanhã posso mudar, ou seja, mantenham um bocadinho a mente aberta e lá está, tentem ir afunilando conforme os vossos interesses, mas é difícil escolher logo à primeira, não é? Sim. É isto e mais nada. Pronto, ou têm realmente muita noção do que é que querem, ou então têm que ir experimentando, é a única forma, não é? Exatamente. Portanto, não fiquem muito angustiados com isso, não é suposto nós aos 17 anos termos as respostas para tudo. Eu conheço muitas pessoas que aos 40 e 50 ainda não têm, portanto... E geralmente as primeiras coisas assim que a gente faz nunca vai ser a que vai seguir a gente pro resto da vida. Provavelmente a gente vai trocar muitas e muitas vezes ainda assim. Exatamente, isso era antigamente, não é? No tempo dos meus avós, ou se calhar dos meus pais também, mesmo assim a minha mãe já mudou várias vezes a vertente profissional, mas era aquela coisa, ia-se trabalhar para um escritório e ficava-se ali até à reforma. Ia-se trabalhar para uma câmara, ia-se trabalhar para um escritório de contabilidade, ficava-se ali a vida toda. Hoje em dia isso é muito raro e nós temos que ter esta mente aberta, que é, eu posso sempre começar de novo. Então que fiquem com esse sentimento de vamos levando isto com leveza, porque o mundo não vai acabar amanhã, não é? Então vão vendo. Principalmente a minha geração que ela tá... Pronto, como você tinha dito, as coisas passam muito rápido e você tem que fazer muito rápido. Então, vai com calma, vai no seu tempo, é melhor. É isso mesmo, com calma, e há sempre forma de recomeçar. Sim, que é isto que às vezes nos parece que não. Então, mas se eu vou para este curso, depois vou estar a gastar dinheiro ou vou estar... Ok, mas nunca é perdido, porque somos nós a experimentar, não é? Somos nós a desenvolver os nossos gostos, a afunilar. E pior é ficar numa coisa que nós não gostamos. Isso é que eu acho que é uma condenação, não é? Tipo, ok, eu vou ser contabilista porque me mandaram ser. Não, se for contabilista é porque eu quero ser. Não é? Sim, exato. Também ficar no emprego que você não gosta acaba também gerando uma certa ansiedade na pessoa. Ansiedade, burnout, por isso nós temos muitas pessoas também que passam por burnouts consecutivos, não é? Que é o trabalhar demasiadas horas, o dar tudo... E muitas vezes nem sequer se gosta assim tanto do que se faz. Portanto, vão descobrindo o que é que gostam. Exato. Acho que é por aí. Vão indo na calma. Uma hora vocês acabam descobrindo alguma coisa. Exatamente. Bom, e qual o conselho que você deixaria a alguém que está passando por um período de, por exemplo, sofrimento emocional? O meu principal conselho é não precisam de passar por isso sozinhos. Existem formas, cada vez mais, não é, de terem algum tipo de ajuda até profissional e que faz muito sentido, não é? Nós podermos ouvir uma versão de alguém que é profissional na área e que entende que provavelmente o sofrimento que nós estamos a passar não é aquele big deal que nós fazemos na nossa cabeça e que um dilema que eu estou a passar é resolvido a seu tempo, não é? Porque às vezes a gente não quer esperar. Falem com os vossos colegas, desabafem, procurem ajuda de algum adulto de confiança e, se possível, tenham aqui também acompanhamento psicológico. Sim. Ok, então tá tudo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso terceiro encontro e até a próxima. Um beijo.
Obrigada. E até mais. Tchau.